Vamos lá, gente. Estamos tendo um pouco de dificuldades técnicas aqui, mas agora vai dar certo. Estamos ao vivo, vamos ver o que dá para acontecer aqui. E você tendo a sua pergunta, é só colocar aqui o post pra gente. Eu já estou sabendo que a Ana Paula do Achei USA está aí com a gente. Vamos ver, o meu device aqui deu uma travada, né? Então a próxima vez eu vou ter que ver se dá para trazer um mais rápido. Gente, vale a pena lembrar que isso aqui não é uma consulta jurídica, ou seja, eu não sou seu advogado. Então vamos ter sempre isso em mente para que seja feito dessa forma. E se você tiver sua pergunta com referência à imigração, tanto na área de emprego, na área trabalhista, a imigração através do sponsor, a imigração através de família, é só entrar em contato, deixa a sua pergunta. Então enquanto as pessoas estão vindo aí, vamos dar uma pincelada no que está acontecendo. A primeira pincelada é: não existe motivo para pânico para o novo presidente que está por vir. Eu acredito que não vai mudar muita coisa no que vai acontecer com referente a isso, mas infelizmente a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer com o presidente eleito Trump, que vai estar assumindo a presidente exatamente daqui a um mês, no dia 20 de janeiro de 2017. Fora isso, estamos aí também através do que acontece. Estamos aqui através da página do website, do Facebook, do jornal Achei USA. E vamos falar um pouco também do que acontece com as pessoas que vêm para cá com visto de estudante e estão ficando aí sem um plano a longo prazo. Gente, não adianta você ficar aqui com curto prazo ou uma mentalidade sem tentar resolver ao longo prazo. Há vários anos de experiência que eu tenho. E eu posso te falar uma coisa é sempre meio que unânime. Os brasileiros que vieram para cá, que infelizmente às vezes não procuraram os direitos, a mentalidade é: não, doutor, eu vou para os Estados Unidos, vou ficar 2 anos, fazer um pé de meia e vou embora. Eu só quero fazer um pé de meia para comprar uma propriedade no Brasil e vou voltar para o Brasil, para aproveitar minha propriedade. E 2 anos passa assim. Aí a pessoa passou 2 anos, mas eu fiz tanto dinheiro aqui, é bom, comprei meu carro, comprei tudo isso, comprei casinha, vou continuar aqui. 2 anos vira 4. Aí fica mais 2 anos. Adivinha o que acontece com mais 2 anos? Passa voando. Aí 4 anos vira 6. 6 anos passa, olha lá, já é 3 vezes o tempo. E qual que é a mentalidade da pessoa? Em 2 anos eu vou embora, daqui a 2 anos eu vou embora. 6 anos, viram 8, vira 10, e aí você já sabe a história, gente. Vai virando e a pessoa não muda a mentalidade. Então pare, pense, faça um plano de longa duração. Como é que eu vou estar aqui daqui a 2 anos? Para não perder a oportunidade. Porque entenda uma coisa, gente. A sua permanência venceu. Aí a situação vai ficar muito complicada. Então vamos lá. Pergunta do Gustavo: se eu abrir uma empresa de serviços hoje no Brasil, em quanto tempo posso tentar levar essa minha... Calma aí que mudou aqui. Essa minha empresa para os Estados Unidos? É viável ao seu ver? Sem dúvida nenhuma, Gustavo. A gente está conversando a respeito de um visto chamado L1A. Você precisa estar pelo menos 1 ano com essa empresa rodando direito, tá? Para que você qualifique. Ou a empresa, você precisa estar empregado como diretor ou gerente dessa empresa para que você possa ser transferido depois para os Estados Unidos. Então, o visto L1A exige que você trabalhe na empresa fora do Brasil, fora dos Estados Unidos por 1 ano para que haja essa transferência. Então vamos lá, mais uma pergunta. O Gustavo perguntou. Pergunta do Samuel: qual seria o investimento de um valor mínimo para conseguir o visto de residência? Samuel, existem vários tipos de visto de residência. O EB5, que é o visto de investimento, são 2 valores. $500 mil, que pode ser no investimento alheio ou no investimento próprio numa área onde existe um índice de desemprego ou pobreza que é 125% acima da média local. Ou você pode investir $1 milhão e gerar 10 empregos em qualquer área. Então, se você tem um desenvolvimento residencial, um real estate, você vai abrir um conjunto de apartamentos. Aí não importa aonde você vai abrir. O importante é que você mantenha isso, e também no investimento de $500 mil, tanto alheio como o seu, você tem que investir os $500 mil. Existem outros vistos que o investimento é menor, como o L1A, ou se você tiver um passaporte italiano ou coisa do gênero, o investimento também pode ser também através do visto E1 ou E2,
que a gente gosta geralmente aí de 100, 200 mil dólares, dá para fazer esse investimento. Vamos lá. Outra pergunta aqui da Giza. Minha filha deu entrada no Green Card, enviamos documentos sendo que devolveram minha certidão com verbação. Pediram homologação do divórcio, sendo que já tem a verbação no mesmo. Por que isso, Simor? Calma aí, por que isso? Gente, eu não entendi a tua pergunta, Giza. Mas basicamente você tem que explicar que às vezes a imigração não entende que o divórcio ele é averbado na certidão de casamento. Então provavelmente deve ter havido uma falha da tradução. Eu não tenho como te dar essa resposta, o porquê foi devolvido. Isso caberia você discutir com o seu advogado. Vamos lá, Paula, qual é? Boa noite. Fernando Maia, existe uma multa? Multa para quem dá emprego para imigrante ilegais, existe qual é o valor? Não existe multa. Depende, se você for pego pela imigração existe multa. Pode ser no mínimo de 5 mil dólares por pessoa. Mas geralmente isso não acontece, gente. Completando, tenho 20 anos de divorciada. Então, provavelmente foi um erro de tradução. Carmen, boa noite. Vamos lá, Paula, de novo. Recebi uma herança no Brasil e quero trazer para o payoff do meu mortgage. Aqui, qual o procedimento com relação ao táxi nos Estados Unidos? Paula, eu não faço trazer esse tipo de investimento. Mas geralmente, se eu não estou enganado, quando se trata de herança, eu acredito que não tenha imposto. Tendo dito isso, eu recomendo você consultar um advogado especialista na área. Esta não é minha área de especialidade. Então é como se você for num oftalmologista, um médico que cuida de olho, e perguntar como é que está o seu problema de joelho. Não tenho como te dar essa resposta, infelizmente. Vamos lá, Wellington. Oi, tem uma dúvida. O que é carta de deportação? Ótima pergunta. Gente, isso é uma dúvida geral que acontece muito na comunidade. Carta de deportação é quando a pessoa entra pelo México, ela é pega, tá, pela imigração. A imigração dá uma corte para ela. Você tem que ir na corte de imigração falar com o juiz. E a pessoa nunca vai. Aí o juiz dá uma ordem de deportação em ausência. Isso é uma carta de deportação. Onde que fica a dúvida entre os brasileiros? A dúvida fica: doutor, eu entrei pelo México. Tinha corte de imigração, não fui. Eu tenho a carta de deportação? Tem. Aí eu peguei um avião por conta própria e fui embora. Isso é uma deportação? É. Então presta atenção, gente. O fato de você ter ido embora voluntariamente, pagando a sua passagem, tendo uma carta de deportação, ou seja, uma ordem de deportação, porque você nunca foi na corte, isso é uma deportação. Então, na verdade, você está se autodeportando, ou seja, a pessoa não necessariamente precisa ser pega pela imigração, presa e deportada. Se já existe uma ordem judicial, tem essa ordem judicial te deportando, você pega um avião e vai embora, é uma deportação. Então a carta de deportação são aquelas pessoas que têm um mandado, na verdade, de prisão, para você, ou para a pessoa que tem isso em aberto, caso a imigração pegue, não tem mais o direito de ver o juiz, tem que ser reaberto, existe um monte de prosseguimento. Então, isso é um pouco complicado. Vamos lá, Maísa. Morei um ano nos Estados Unidos, pedi extensão e fui aprovada, saí legal. Caso queira voltar para a parceira ter algum problema, ou vai de imigração. Ou vai dar imigração, eu acredito. Provavelmente, se você ficou tudo legal aqui dentro, pediu extensão, não terá problema nenhum. É só entrar, tá bom? Olá, Márcio. Para quem pode ter um E2 e supondo ter um valor para utilizar em torno de 200 mil dólares, não existe uma alternativa melhor? Gente, existe sempre a alternativa, caso a pessoa venha se apaixonar por uma americana, de 200 mil dólares, ou seja, casamento. No meu caso, o casamento, na minha opinião, muitas vezes sai muito mais caro que 200 mil dólares, dependendo da esposa que você tem. Brincadeira. Mas eu acredito que o E2 atualmente, para quem tem essa possibilidade, é a melhor opção de imigrar por conta própria. Uma outra opção seria uma oferta de emprego, mas aí você vai depender de terceiros para vir. Isso pode ser feito através do processo EB1, EB2 e EB3, onde um empregador, um sponsor, vai te dar o emprego para você poder vir para cá. Vamos lá, Angélica. Minha filha se casou com um americano. Em quanto tempo ela pode dar a entrada para me legalizar? Angélica, ela, se permanecer casada, ela pode fazer a cidadania em 2 anos e 9 meses. Caso você esteja no Brasil ou tenha entrado com visto,
Só depois que ela virar cidadã, e mais ou menos em 3 anos, estando casada e residindo, ela vai poder te legalizar. Stefânia, fiz a extensão do visto e quero saber se tenho problema com a imigração quando voltar para os Estados Unidos. E não é a dúvida de todo mundo, se você fez a extensão do visto e não quebrou nenhuma lei, ande com recibo a próxima vez que você for entrar nos Estados Unidos. Provavelmente você não vai ter problema. A gente não tem como saber isso. É difícil. Mas se você respeitou os prazos, sempre anda com o recibo que você fez a extensão, para caso dê algum problema quando você estiver na alfândega, você mostra o papel. Gente, eu fiz a extensão, eu obedeci as leis e estou aqui. Vamos lá. Nossa, gente, estamos bombando hoje aqui, hein? Bruno, quando peço extensão de visto para prorrogação por mais 6 meses, a imigração pode proibir eu voltar para o país novamente? Não. A proibição de um país geralmente é o cancelamento do visto. Isso vai ser feito ou no consulado ou na sua próxima entrada. O que muitas vezes acontece é a imigração pode negar a extensão, mas atualmente uma resposta da imigração pode levar de 5 a 8 meses negando essa extensão. O que você pode ficar aqui, ou seja, enquanto isso estiver pendente, você pode ter o direito de ficar aqui. Por mais que seja negado, você ainda vai estar dentro da permanência, ou seja, você não vai estar quebrando a lei. O que acontece? Se for negado, aí em quanto tempo você tem que sair? Eu diria que você tem que sair no máximo em 30 dias, o mais rápido possível. Se for negado, você tem que sair. Vamos lá. Maria Cristina, boa noite. Casamento com americano só é válido nos Estados Unidos ou em outros países também? Eu acredito que você está referindo ao Green Card. O casamento com americano é válido em qualquer país. Você pode casar com americano na Rússia e aqui. Mas para você receber o Green Card, você tem que estar residindo aqui. Porque a terminologia correta do Green Card é residência permanente. Ou seja, você tem que estabelecer uma residência permanente nos Estados Unidos para receber o Green Card. Então, caso você case com um americano no Brasil, o Green Card ele vai ser concedido com você, mas você tem que imigrar, você tem que mudar para os Estados Unidos. Caso contrário, é considerado um abandono de residência. Aí você perde o Green Card. Vamos lá. Paula, outra pergunta. É possível aplicar para Green Card e futuramente cidadania para minha filha que está hoje com 26 anos e mora no Brasil? Se é possível, é. Depende da situação, Paula. Aí a gente tem que estudar como que essa aplicação será feita. Através de como que vai ser feita, casamento, etc, etc. Bruno, muito obrigado. Estamos à disposição. Mestre Jaime Zimmer, meu coach. Para quem não sabe, eu faço um coach, life coach, tudo isso. Para quem quiser o contato, tá aí. O Jaime Zimmer tem acompanhado todo o sucesso. Graças a ele, a gente tem aí progredido muito na vida. Grande abraço. Vamos lá. Claudinei. Rosana. Minha amiga tem uma filha americana e nesse momento mora no Brasil. Agora decidiram voltar para a América. É melhor ela aplicar para o Green Card dela no Brasil ou aqui? Bem, você tem que entender que quando a pessoa entra com visto de turista, o visto de turista é para uma intenção de não imigrante. Então, se ela entrar e aplicar logo em seguida, é considerado fraude, porque você está entrando com um visto de não imigrante com a intenção de imigrar. O que acontece muitas vezes, a pessoa entra para visitar e muda de ideia. Então, geralmente, 2 meses depois de ter entrado, se a pessoa mudar de ideia, ela pode dar a entrada aqui dentro. Caso a pessoa não tenha o visto, aí a petição tem que ser feita via Brasil. Uma petição via Brasil leva em torno de 10 meses. Uma petição via Estados Unidos é a metade do tempo. Márcio. Obrigado. Eu que perguntei sobre E2, sou já casado, estarei indo com esposa e filho de 11 anos. Melhor isso porque entendi que o E2 é complicado para o futuro do meu filho. Calma aí, eu estou com o dedo gordinho aqui. Vamos lá. Meu filho e não dá residência. Correto. O E2 não dá residência, é só um visto, mas ele te dá a possibilidade depois da sua empresa aplicar para o seu Green Card. Então é um processo diferente. O L1A também não dá direito ao Green Card, mas aí você entra através de um outro processo chamado EB1, que é um processo lateral, e isso incluiria sua família. Acredita em mim, o E2 ainda é a melhor opção. Caleb,
É proibida a entrada nos Estados Unidos enquanto durar o processo de legalização Green Card? Não entendi a pergunta. A entrada nos Estados Unidos não é proibida. Não é proibida. Se você tiver num processo de consulado, por exemplo, o seu pai colocou uma petição para você, essa petição está pendente por 8 anos, e você tiver o visto de turista, você pode sair e entrar à vontade. Por exemplo, eu sou de São Paulo, Brasil, tenho 3 irmãs morando em São Paulo, na capital, e elas vêm e voltam porque a petição de irmãos leva 13 anos no momento, então elas entram e saem, elas não podem quebrar o status, porque lembre-se, não existe perdão entre irmãos. Aline Carvalho, e como funciona a paz de crianças legais americanas que já estão aqui mais de 10 anos? Alguma esperança? Aline, isso é referente à lei dos 10 anos, é um assunto totalmente à parte que hoje eu não vou entrar, porque é complicadíssimo. Mas para a semana que vem a gente pode entrar nesse assunto da lei dos 10 anos, então já fica aí a dica. Se você quiser saber a respeito da lei dos 10 anos, terça-feira que vem, às 6 horas da tarde. Vamos lá, estamos chegando. Deusimar, ganhei o Green Card com violência doméstica. Quantos anos tenho que esperar para jurar a bandeira americana? Deusimar, se você ganhou através de violência doméstica, através do VAWA, que é através do casamento com cidadão, são 3 anos, porque é como se fosse a regra de casamento. Se você ganhou através do Visa U, você vai ter que pegar o Green Card, desculpa gente, por mais 5 anos para poder fazer isso. Então, esses 5 anos é como se fosse um procedimento normal. Léo Júnior, qual a alternativa mais barata para residência e trabalho legalizada nos Estados Unidos? E não é pergunta, Léo, de $1 milhão, a mais barata e a mais rápida? Gente, é difícil dizer qual é a mais barata. Para cada situação é sempre uma melhor opção. Mas entenda, mudar para os Estados Unidos não é uma coisa barata, relativamente dizendo. É ainda, na maioria das vezes, mais barato você pegar um Green Card do que pagar um coiote. Porque, se eu não me engano, está custando em torno de $20 mil. Não sai legalizar isso na maioria dos casos. Então, eu não sei te dizer qual é o mais barato para legalizar nos Estados Unidos. Aí depende de cada advogado. Isabel, minha filha tem 27 anos e mora no Japão. Como? Tá bom. Japão é tudo de bom, país maravilhoso, não tem uma sujeirinha no chão. Teria sido um vídeo interessante, maravilha, espero que você tenha gostado. A Nádia. Flávio, boa noite, sou de Pernambuco, Recife, lugar maravilhoso. Eu estou em Massachusetts, está menos quanto hoje? Tá 0 graus aqui, eu quero ir para Pernambuco agora. Estou compartilhando seu canal. Flávio, tudo de bom. Vamos lá, gente, para o Green Card, Isabel, vamos lá. A Ilma, minha pergunta, uma pessoa com Green Card, mas com processo de removal order, não pode sair do país, mas quanto tempo leva para resolver esse processo de removal order? A Ilma, o processo de você estar numa corte de imigração, você não pode sair do país, porque isso é uma autodeportação, vai ter muito problema para você entrar e eu não recomendo você sair. Quanto tempo leva vai depender de cada caso, aonde você está, o estado e do seu juiz. Atualmente as cortes de imigração estão super sobrecarregadas. Então eu não tenho como dizer, não existe um tempo certo. É o tempo que durar, infelizmente essa é a natureza da coisa. Éder, o requerimento que o sponsor faz em caso de oferta de emprego tem um custo alto? É muito burocrático? Éder, o Green Card americano é a coisa mais maravilhosa do mundo. Nunca é caro o sonho americano, tá? Porque aqui nesse país se trabalha. Às vezes eu penso, vou voltar para o Brasil, ir para Recife lá igual nosso amigo e ficar por lá. Mas é burocrático, mas não é um custo alto devido ao benefício que você tem. Aí vai de cada advogado, de cada pessoa. Obrigado, Maria Cristina. Vamos lá, Adailton. Se meu filho é de menor, quando apliquei para o Green Card e a aprovação só veio sair depois do meu filho ter completado 21 anos, ele ainda pode pegar o Green Card? Ótima pergunta. Gente, essa pergunta é extremamente complicada. Isso vai depender de uma coisa chamada CSPA, que é o Estatuto de Proteção à Criança, Child Statute Protection Act. O cálculo é complicado. Basicamente, você tem que calcular a data que deu a entrada, a data que foi aprovada, subtrair. Por exemplo, você deu a entrada em 2001, aí foi aprovada em 2007, então tem 6 anos. Então se teu filho tiver 21 anos, 25 anos agora, se você subtrair 6, ele volta para 19, ele pode legalizar. Tem que fazer esse cálculo, é complicado, eu recomendo você falar com o advogado.
Boa noite, doutor. Eu possuía uma empresa aberta até o ano passado. Existe a possibilidade de eu investir em um business do tipo de franquia e aplicar para visto L1? Leandro, geralmente no ramo de franquia a imigração não gosta de aprovar L1s, porque elas acham que você não tem autonomia de rodar o business. Isso é extremamente complicado e fica um pouco mais arriscado fazer isso. Então é sempre bom você ter uma coisa própria, mas dependendo da situação de como é feita a franquia, às vezes é possível. No nosso escritório já teve sucesso e já houve derrotas com franquias onde a imigração alegou que não haveria uma autonomia da pessoa poder rodar o negócio. João Oliveira, boa noite, sou portador de Green Card e casei. Já apliquei para minha esposa, parabéns. O I-130 já foi aprovado. Há como ela obter Green Card sem eu ser cidadão? Sem dúvida. Infelizmente o processo através do Green Card, se ela estiver fora do status, leva numa média de 4 anos e ela vai precisar de um perdão. Se você puder fazer a cidadania, mesmo tendo entrado com visto, se você puder fazer a cidadania, isso evita um monte de problemas. Deu para entender? Vamos tentar explicar melhor. A pessoa entrou com Green Card, a pessoa entrou com visto, casou com Green Card. Mesmo entrando com visto, casada com Green Card, ela precisa voltar para o Brasil e pedir perdão. Por quê? Porque a lei é assim. Mas, se você fizer a sua cidadania, aí ela não precisa voltar para o Brasil e não precisa pedir perdão. Então essa é a vantagem. Dá para pedir com Green Card? Dá. O processo é mais complicado, mais demorado, claro, mais caro. Vamos lá. Paula, eu sou cidadã há vários anos e legalizei minha filha mais velha, mas a mais nova não quis legalizar na época. Agora, com 26 anos de idade, morando no Brasil, ela quer se legalizar. Qual o procedimento? Boas notícias é que ainda dá tempo, Paula. Se ela for solteira, o processo infelizmente vai levar 5 anos. Se ela for casada, vai levar 11 anos. Então aí ela vai ter 37 ou 31, mas é possível. Na minha opinião, 5 anos, como já expliquei no começo, voa. Então faça a aplicação é chamada I-130. Vamos lá. Isabel Cristina Carvalho. Nossa, gente, preciso tomar uma aguinha aqui que eu estou ficando sem voz. Tudo de bom, não estou conseguindo acompanhar. Isabel Cristina Carvalho. Minha filha tem 27 anos. Posso aplicar para o Green Card para ela? Quando ela for passear aqui, você pode aplicar para o Green Card mesmo sem ela estar aqui. A presença física dela não está aqui. E você aplicando para sua filha de 27 anos, isso não dá autorização para ela ficar aqui dentro. Entenda isso. A aplicação é só para passar o tempo, ainda mais quando a pessoa for maior de idade. Vamos lá, Kézia. Eu posso aplicar para o Green Card para o meu irmão, que é maior de 21 anos e é casado e mora no Brasil? Se você for cidadã americana, Kézia, você pode. É um processo que infelizmente leva 13 anos para ele receber. Como eu disse no começo, eu tenho 3 irmãs morando no Brasil. Eu já apliquei em 2012. Já se passaram 4 anos, então acredita em mim, gente. Não importa se você é rico, pobre, branco, amarelo, azul, homem, mulher, até corintiano. O tempo passa para todo mundo. Se você não fizer a aplicação, o tempo sempre vai ser o mesmo. Quando você faz a aplicação, o tempo começa a correr. E cada ano que passa é um ano a menos. Então, muita gente que eu tenho aconselhado, faz a aplicação, faz... Não, para quê? Leva 4 anos. 4 anos depois eles voltam, doutor, vou fazer a aplicação hoje. Eu falei, então, se tivesse feito quando eu pedi para você fazer, hoje você estava sendo aprovado com o Green Card na mão. Mas melhor tarde do que nunca. Vamos lá, eu posso aplicar... Tá, não, aqui. Rita Ramos. Irmão com cidadania pode passar irmão para quem reside ilegalmente aqui nos Estados Unidos? Pode fazer a aplicação do I-130, mas não existe perdão entre irmãos. Edmar. Me casei em agosto desse ano com uma cidadã americana, mas ainda não dei entrada no processo para me legalizar. E agora com esse novo governo contra imigrantes, a gente não sabe ainda porque o governo não começou. Será que tenho chances de me legalizar ainda? Sem dúvidas nenhuma, Edmar. Você tem chances, as chances são boas. E por que você está demorando, Edmar? Isso que eu não entendo. As pessoas têm opção e ficam sentadas. Gente, toma uma atitude. Se você não se ajuda, ninguém mais vai te ajudar. A iniciativa tem que vir de dentro. Se você não tiver a iniciativa de ir atrás, ninguém vai ajudar. Vamos lá, Altair. Doutor, moro aqui há 12 anos. Sou casado com uma cidadã americana. Calma aí, vamos fechar isso aqui. Moro com uma cidadã americana.
Só que entrei pelo México, quais são minhas chances de obter o green card? Altair, as chances são grandes, tá? Se você não tiver carta de importação ou nem nada disso. Marque uma entrevista com o nosso escritório, com o advogado da sua preferência. É um processo que, na média, se você não tiver uma carta de importação ou qualquer outro problema mais sério, leva numa média de 2 anos, o que é super rápido para você pegar um green card. Felipe Bernardi, estou querendo ir para os Estados Unidos em março, boa viagem. Tenho um amigo em Belo Horizonte, ele irá me dar uma mão, mas o que me diz compensa ir, meu medo só é que médicos dá... gente, não entendi tua pergunta, Felipe. Se você pode vir ou não, tem médico, fica complicado, eu não tenho como entrar no campo médico da sua vida, infelizmente. Gabriela Meneghetti, quando a pessoa vem pelo México e casa com um cidadão e recebe o chamado perdão, isso de se legalizar que vem pelo México é lei ou decreto presidencial do Obama? O Trump pode ou não derrubar isso? A resposta é: o Trump não pode derrubar isso. Isso é lei, isso não é ordem executiva, é lei. Casamento de green card para green card demora quanto tempo? 4 anos. Obrigado. Vamos lá, Adriano Silva. Carta de deportação e 12 anos na América, se casar com alguém com green card. Tem como resolver, é um processo complicado, pode levar de 4 a 5 anos. Não existe garantia. Fernando Oliveira. Morei nos Estados Unidos, fui pelo México, voltei para o Brasil. Tentei visto e negaram. É óbvio, né, meu? Agora apliquei para o Green há 1 ano e já está no Brasil. Acho que pode haver algum problema na aquisição? Eu não entendi muito bem, Fernando, como você aplicou no Green Card por 1 ano atrás. A questão não está clara. Eucilene Hawkins, é verdade que se tem uma cidadania americana, posso conseguir o Green Card facilmente para minha irmã que ainda não tem 21 anos? Não. Facilmente você consegue. Só é demorado. São 13 anos. Pela minha esposa, Fernando. Então, se você já está com uma petição de 1 ano, Fernando Oliveira, deve levar mais 1 ano. É um processo que demora um pouco. Quanto tempo em média demora para receber o Work Employment através de um processo de U-Visa? Se o processo já foi aprovado, depende. Não existe um tempo certo, mas se já foi tudo aprovado, em torno de 3 a 4 meses. Sabrina. Gustavo. Tenho um irmão deficiente que está no Brasil há 9 anos. E Green Card vence em abril. Minha mãe, que é cidadã americana, pode vir com ele para o uso para tirar a cidadania? Ele não vai poder tirar a cidadania. Você precisa de 5 anos de residência no país para tirar a cidadania. Então, você está morando há 9 anos no Brasil, na verdade isso é considerado abandono de Green Card. Então, vai ser um pouco complicado. Devido à situação especial dele, é possível que ele consiga entrar, mas vai ser uma coisa complicada. Fernanda Mendes Farias. Estou no Brasil e minha filha americana acabou de completar 21 anos. Parabéns. O que devo fazer para legalizar a minha família? E temos esse direito? A resposta: tem esse direito. Liga no 855-337-8440, pede para falar comigo. A legalização para você deve levar numa base de 10 meses para você e sua família, que quer dizer, seu esposo somente, infelizmente, deve levar numa média de 10 meses. Uma vez que você receber o seu Green Card, você pode aplicar para os seus filhos solteiros, maiores e menores. Wallace, olá, eu tenho cidadania, mas estou morando no Brasil há 6 anos. Se eu casar aqui, eu posso dar o Green Card para minha esposa aqui no Brasil? Pode, mas vocês vão ter que mudar de volta para os Estados Unidos. Porque, como eu falei no começo, a residência, o Green Card é uma residência permanente. Ou seja, você tem que residir permanentemente dentro dos Estados Unidos. Então, se você pedir o Green Card para sua esposa e continuar residindo no Brasil, ela perde o Green Card por abandono. Maura, como visto de turista ou de estudante, posso entrar no país com um animal doméstico? Pode. Talvez o animal vá ficar de quarentena, mas pode. Alberto dos San, com $500 mil é possível legalizar. Se você já está fora da sua permanência, não é possível. Para as pessoas que estão dentro da permanência com o visto de estudante ou visto de turista ou fora do Brasil, é possível. Se você já ficou fora da sua permanência, além do que a imigração permite, não pode. O Emerson, vamos lá, gente. Já passamos 5 minutos, vamos tentar dar um catch-up aqui e a gente vai encerrar em 5 minutos, tá bom? Vamos lá. Minha esposa é cidadã americana e eu entrei pelo México. Meus filhos nasceram no Brasil e já pegaram passaporte americano. Agora preciso dar entrada nos meus papéis. Moramos no Brasil. Quais são as chances? Calma aí, isso aqui está complicado.
Minha esposa é cidadã americana, entrei pelo México. Meus filhos nasceram no Brasil e já pegaram o passaporte americano. Ok. Agora preciso dar entrada nos meus papéis. Moramos no Brasil. Quais são as chances que eu tenho de pegar cidadania? A cidadania você tem que pegar o green card primeiro, amigo. Tá? Depois que você pegar o green card, que é um processo que no seu caso deve levar uns 2 anos e meio, você pega a cidadania. Se você já entrou pelo México, Então é esse o problema. Mas dá para ser feito, eu recomendo ser feito. Se seus filhos já são cidadãos, eu recomendo que a família mude primeiro para cá. Porque um dos motivos para você receber o perdão é que a sua família não pode morar no Brasil. Se você está todo mundo morando no Brasil, não tem como pedir o perdão, porque está todo mundo morando no Brasil, o que é a alegação que a gente vai ter que usar. Adriano, carta de importação, 12 anos aqui, casar com alguém com green card. Como agir? Ligar para um escritório de advocacia. Vamos lá, Sabrina. Quanto tempo geralmente demora para pegar o social e Work Employment através do processo? Já respondi. Doutor, eu tinha green card pelo casamento com o americano e morei nos Estados Unidos por 10 anos, mas abandonei meu casamento por um motivo grave. Moro na Inglaterra, gostaria de saber se eu poderia me casar novamente. Que me divorciaram até onde o casamento em US Estados Unidos é válido. O casamento nos Estados Unidos é válido do mundo inteiro. Aí você tem que ter certeza que você está divorciada, você pode se casar novamente. Eu faria o divórcio talvez aí na Inglaterra, mesmo para simplificar a coisa. Perliana, sou cidadã, posso aplicar para minha mãe? Pode. Se ela ela veio com visto, né, ela veio há 2 anos e já venceu a permanência, terá problemas? Não, não terá problemas, aplica. Ela não pode voltar para o Brasil antes de pegar o green card, em hipótese alguma. Boa noite, doutor. Gostaria de saber se quanto minha filha completar 21 anos pode legalizar a família, mesmo morando no Brasil. Pode. Família não, pai e mãe. Éder, tenho visto B1, B2 e finalmente se eu conseguir uma bolsa de estudo ou emprego, vou precisar entrar com o processo todo de requerimento de visto de estudante? Sim. 12 anos, ilegal e carta de importação, casando com alguém? Respondido. Roberta Martins. Meus pais são idosos, recebi o green card por casamento com brasileiro, que tinha quanto tempo demora para os meus pais receberem? Você tem que fazer a cidadania primeiro, então vai levar uma média de 3 anos, aí você aplica para os seus pais, leva 10 meses para trazê-lo. Isabel Carvalho, eu sou cidadã e quero aplicar para o green card para minha filha que tem 27 anos, como devo fazer? Eu sou cidadã e quero... Então, já foi falado, você faz a aplicação I-130, leva numa média de 5 anos se ela for solteira e 11 anos se ela for casado. Para mim ter o visto de investidor, posso aplicar do Reino Unido, onde moro, ou tem como aplicar estando aí como turista? Você pode aplicar da onde você quiser, inclusive do Reino Unido. Você não precisa estar morando aqui. Tá? É só entrar em contato com o nosso escritório. Que lei é essa de 10 anos, doutor, para quem tem filhos com mais de 7 anos? Semana que vem, Kleber. Vamos lá. Felipe Mantém. Minha noiva é cidadã americana. Se nós casarmos no Brasil, consigo meu green card de forma mais rápida que casando aqui nos EUAs? Não. Depende. Se você estiver nos Estados Unidos, entrou com visto, casa aqui é mais rápido. São 5 meses. Via Brasil são 11 meses. Fernanda Ferreira, posso encontrá-lo para fazer meu processo? Sem dúvida, seria uma honra, Fernanda. Alex de Mônaco, gostaria de abrir... Calma aí que agora o olho começou a doer. Gostaria de abrir a empresa nos Estados Unidos. Tenho recurso para isso. O que preciso para iniciar o processo? Precisa falar com o advogado. Rita Ramos, obrigado. Fernando, ok. Lucas Oliveira. Vamos lá. Doutor, me esclareça por gentileza. Contactei uma advogada para o processo chamado Profissionais Excepcionais. Ok, pois meu currículo se enquadra. Você entende ser melhor essa opção? Ou em abrir uma empresa e trabalhar da forma online com meus serviços, os quais já faço com alunos do Brasil? Aí depende. Se você quiser morar aqui, você pode fazer através dos profissionais excepcionais. É uma boa opção para quem tem isso. Vamos lá. Minha casou com um cidadão americano, se aplicar para mim. Não entendi a pergunta, Marcos Souza. Bianca Zimmer, obrigado e a gente agradece. Então aqui tem muita coisa repetida que o pessoal... Eu estou chegando nas perguntas, gente. Tem um delay aqui que estou indo devagarzinho, tá? Vamos lá, 6h45, já estamos aqui, ó. O Jorge Nunes vai me cortar daqui a pouco, hein? É o dono do Achei. Vamos lá. Boa noite, doutor. Eu entrei com visto B1, B2. Existe outra forma de obter green card a não ser por casamento ou trabalho? Existe, através de asilo. O que eu não recomendo para brasileiro. Não recomendo isso na maioria das vezes. Quando você acaba de entrar, o nosso escritório já conseguiu alguns asilos para brasileiro.
mas essa é uma forma um pouco mais complicada, muito mais complicada, não é um pouco mais complicada, muito mais complicada. Então eu sempre recomendo por trabalho ou família. Marise, doutor, tenho green card e não moro direto nos Estados Unidos. Passo um tempo e volto para o Brasil. Posso só renovar o green card por enquanto ou tenho que tentar a cidadania? Marise, na verdade você não pode tentar a cidadania. Para você fazer tentar a cidadania, você tem que ter a sua residência principal dentro dos Estados Unidos. Aqui está dizendo, ó, Palmeiras não tem mundial. Eu sinto muito, Adriano, já tenho, acredito. Eles ganharam esse ano. Tá? Admilson Gomes, moro nos Estados Unidos, tem 17 anos, casados, 3 filhos e tenho casa própria. Tem alguma chance de aplicar na chamada lei dos 10 anos? Terça-feira que vem a gente fala da lei dos 10 anos, fique sintonizado. Antônia Gonçalves, doutor, tenho visto de estudante tirado no Brasil para tirar um novo visto no Brasil, renovando I-20 na mesma escola. Preciso passar por entrevista? Depende do consulado. Provavelmente sim. Angélica, quem troca de visto de estudante aqui nos Estados Unidos pode ir ao Brasil sem problemas? Poder ir ao Brasil sem problemas, qualquer pessoa pode. Tá? Até quem não tem visto aqui dentro está ilegal. Ir para o Brasil sem problemas, você vai. O problema não é ir para o Brasil, gente. O problema é voltar. O que acontece é o seguinte, as pessoas que entraram com visto de turista, trocam visto aqui dentro para estudante, tá? Estão aí estudando inglês há 2, 3 anos. Você vai sair para o Brasil. A chance do seu visto de estudante, você não pode entrar com visto de turista de novo, você não vai conseguir entrar. Então existe uma possibilidade do seu visto de turista ser cancelado e você não conseguir o visto de turista. Se você estiver fazendo uma faculdade, enfermagem, direito, administração, um MBA, a coisa é diferente. Se você estiver estudando inglês, a coisa complica. Igor, consegui asilo político, asilo com S, tá? Quais são minhas chances de pegar o green card? Se você conseguiu asilo, dentro de 1 ano você pega o green card. Fernanda Medeiros, doutor, tenho uma filha americana de 21 anos, mas moro no Brasil com filhos menores. Posso aplicar para a legalização? Fernanda, deve. A sua filha vai pegar o green card para você. Você vai receber o green card. Aí uma vez que você pegar o green card, você aplica para os seus filhos menores no Brasil. Leva 2 anos. Quem foi vítima de fraude pode conseguir o green card? Não. Eduardo Cabral, quem que fez essa pergunta? Desculpa, Carla. Eduardo, quais são as estatísticas para respostas de asilo? Gente, não tenho como te responder isso, Eduardo. Depende de cada. Não existe estatística, eu não sou... Eu sou advogado. Eu não tenho como te dar essa resposta, infelizmente. Doutor, porque quais são as estatísticas, quais são as chances? Ou porcentagem? Doutor, se eu que possuía uma empresa aqui no Brasil em um ramo comercial, posso aplicar para L1 investindo em um restaurante ou pizzaria? Pode. Leandro, L1 através de restaurante e pizzaria é complicado, tá? Só para te avisar. Então tem que tomar cuidado. Minha advogada, que não era advogada, sumiu e me casou no jeito falso. Carla, marca uma consulta comigo se quiser. Xuxa ou Angélica? Eu fico com as duas. Vamos lá. Oliveira, vim com visto B1, posso aplicar pela anistia? Não existe anistia. Já, minha mãe mora aí, é cidadã americana, tem uma irmã americana. Minha mãe aplicou para mim em 2007 como maior de idade solteiro, porém me casei em 2011, então são 11 anos. Já tenho uma filha de 1 ano, mas isso pode atrapalhar o processo ou ele deve entrar em outro processo para maior de idade casado? Não, o processo só vai ficar mais longo. Então se você casou se ela aplicou em 2007, são 11 anos em 2018, mais 2 anos você pega, tá bom? Aplicando o visto, Marta, aplicando o visto E2 e comprando uma franquia, existe a possibilidade de obter green card depois de alguns anos? Sim. Rafael Souza, enviaram um green card da minha mãe para o endereço errado, agora ela precisa ir para o Brasil por conta do estado de saúde da minha avó. Existe alguma possibilidade ou teremos de esperar a segunda via? Existe. Você tem que fazer o Infopass, ir lá na imigração e pegar um carimbo chamado I-551. Esse é o carimbo para você poder sair. Você apresenta a passagem em emergência, eles carimbam o seu passaporte. Você já tem que estar com a passagem em mãos e a emergência. Felipe Martins. Estou nos Estados Unidos e minha noiva está no Brasil. Como o visto dela foi negado e eu tenho green card, é possível, casando com ela, passar os papéis para ela? Sim, Felipe, é possível. Vamos lá. Gente, mais 5 minutinhos, vamos lá. Olha, que horas são? 6h45.
Sérgio, tenho passaporte italiano e gostaria de saber se investindo 100 mil em um car dealer seria possível conseguir o visto de permanência. Sérgio Miranda, a resposta é sim. Vamos lá, Fernanda Mendes, por favor, repita o seu telefone. O telefone do escritório é o 855-337-8440. Ou você só dá um Google no Ludo Gardini, é fácil de achar informação aí nas mídias sociais, online, YouTube ou outros Facebooks. Sem status, consegue visto religioso? Thalita, só se for 245i. Se você não sabe o que é 245i, então porque você não é. André Virgílio, o curso de Direito vale alguma coisa nos Estados Unidos? Vale 250 mil dólares de dívida. Tenho cidadania italiana, consigo visto investir na compra, reforma e venda de casas? Leonardo, consegue. Provavelmente investimento de 100 mil dólares consegue. Se você for investir no flipping, consegue sim. Vamos lá. Você só atende para os Estados Unidos ou para outros também? Roberto Inácio, a gente atende no mundo inteiro. Tá? É só uma questão de acertar o fuso horário. Já tive clientes na Austrália também, por sinal. Doutor, mais uma dúvida, vamos lá. Eu posso já estar morando aqui. No Green Card você pode receber no Brasil, Fernanda. Alexandre, já temos o Green Card há 2 anos. Quando podemos aplicar para a cidadania? Alexandre, depende de como você obteve seu Green Card. Como você já falou, já temos, eu acredito que seja você e sua esposa. Obteve pela sua filha, então são 5 anos. Por casamento são 3 anos. Sendo cidadão, posso entrar com pedido de Green Card para irmão maior de 21 anos? Pode, José Procópio, leva 13 anos. Mudei meu status de turista para estudante. Se sair dos Estados Unidos, o que acontece? Se você estiver fazendo aulinha de inglês, provavelmente você não volta, Giuseppe. Flávia Gama. O meu marido tem 33 anos e o pai dele é americano, mas só agora o pai dele quer reconhecê-lo como filho. Só que nós moramos no Brasil, o pai dele mora nos Estados Unidos, como devemos... gente, pepino. Flávia, eu não vou responder isso aqui, é enroladíssimo e longa a resposta, eu sinto muito, vai ter que marcar uma consulta com o advogado. Rafael, enviaram o Green Card, ok, então, você já explicado. Gente, não precisa repetir, eu chego lá, eu estou chegando lá. Para aplicar o Green Card para minha filha de já respondi, gente, assiste o vídeo. Doutor, quanto tempo leva para receber... Gran Cães, Green Card, eu acredito. Não sei te responder essa pergunta, depende da situação. Arlete Alves, eu fui preso nos Estados Unidos, que fui solta lá dentro, onde eu paguei fiança e saí porque não fui na corte. 4 anos depois voltei para o Brasil, já tem mais de anos. Tem alguma chance de... pegar o visto? Não. Como faço para ter seu contato? Dá um Google, Ludo Gardini, Gardini. Joberson, doutor, seu escritório trabalha com vistos R1? A resposta é sim. Você cobra por consulta no seu escritório? Sem dúvida. Cobro. E vai aumentar em janeiro. A consulta atualmente é 120 dólares. Vamos lá. Rafael Barbosa. Olá, Ludo. Sou advogado e estarei em breve fazendo o Bar Exam. Qual área você acha interessante para pessoas como nós investirmos aqui? Rafael, aí eu acredito que você tem que fazer a área que você gosta. Eu tenho 2 filhas americanas, uma de 15 e outra de 12. Eu fui deportado em 2014. Tenho chance de legalizar através da minha filha mais velha? Não, ela tem que fazer 21 anos. Aí você tem que esperar 10 anos no Brasil, porque não existe perdão de filho ou filha para pai e mãe. Crislene Hipólito, vamos lá. Doutor, meu marido tem Green Card, eu entrei com visto de turismo, 1130 já foi aprovado. Qual o próximo passo a tomar, sem ser pela cidadania? O próximo passo é esperar 2 anos, porque infelizmente existe uma espera dos 130 quem casa com Green Card. Quanto tempo leva, Michele Carneiro? Quanto tempo leva para receber o Green Card da mãe ou filho de maior? 11 anos. Quais as formas de asilo aceitas pelos Estados Unidos? São 5 formas. Político, baseado em preferência sexual, especial grupo, religião, qualquer outra. Político, preferência sexual, gender, special, religião, tem mais uma que eu esqueci. Vamos lá. Doutor, meu marido é americano e nasceu em Chicago, e a mãe dele faz um papel mudando o nome dele para o brasileiro. Não fez pergunta. Vamos lá. Tati, moro nos Estados Unidos, tem uma filha americana, ele tem 14 anos. Posso conseguir algum papel? Moro nos Estados Unidos, tem uma filha americana, ela tem 14 anos. Posso conseguir algum papel? Você pode conseguir o Green Card se você entrou com visto daqui a 7 anos, quando sua filha fizer 21 anos. Passado o visto de 6 meses, o que acontece com um caso de abordagem pela polícia dos Estados Unidos?
Se você tiver dirigir sem licença, você vai ser preso por dirigir sem licença. Vai depender de onde você está, em que estado. Doutor, meu amigo americano tem uma pequena empresa, faço alguns trabalhos para ele aqui. Ele pode ser meu esposo para visto de trabalho? Diego, se você estiver dentro do seu status, da sua permanência, pode. Se você estourou a sua permanência, não. Felipe Martins, tenho green card, posso aplicar? Já respondi isso. Bruno, depois que passou o prazo, você já respondi isso. Doutor, sobre as pessoas que entraram aqui foram pegas pela imigração e possuem uma carta. Tá, não fez pergunta. Eu vim no Caicai em 2004, tenho ordem de deportação, que é a carta de deportação. Sou casado com uma americana e tenho uma filha de 3 anos com ela. Tem alguma chance? José, tem chance, entre em contato com a gente. Eduardo Lopes da Cunha, gente, boa noite, doutor. Quero viajar para os Estados Unidos agora em janeiro. É difícil conseguir o visto ou não? Não. Se você tiver tudo o que precisa, uma empresa, estabilidade e não tiver intenção de morar aqui, não é. Se você não tiver nada, não pagar imposto, não tiver propriedade, não tiver trabalho, é. O curso de Direito no Brasil ajuda em algo na obtenção da permanência nos Estados Unidos? Não. André Virgílio. Tenho dupla nacionalidade, brasileira e italiana. Para aplicar para o visto do investidor e ter green card, é mais fácil aplicar pelo passaporte europeu? Sim, pelo passaporte italiano. O valor é bem mais em conta para o europeu? Sim. E não tem um valor mínimo, mas a gente sugere em torno de 100 mil. Doutor, tenho currículo que se enquadra no processo profissionais excepcionais. Gente, obrigado. Achei que acabou de colocar o telefone no meu escritório. E a gente vai encerrar isso aqui hoje, porque agora a esposa já está ligando. Então a esposa falou assim, cadê você? Duvido que você esteja trabalhando. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Não vai dar para responder tudo. Já estamos aí 2 vezes o tempo necessário. Eu prometi 30 minutos, já foram mais de 50. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Quem precisar entrar em contato com o nosso escritório, o telefone é o 855-337-8440 e até terça-feira que vem.